Olá, seja bem-vindo, galera. Saíram mais cartas aqui do deck de Nemurelia. Ele foi apresentado primeiramente aqui as cartas na Cyberstorm Axis. Essa aqui é a próxima coleção que está chegando no TCG. E essas cartas aqui são cartas que vão vir da Duelist Nexus, a coleção que vai ainda sair no ACG. Eu vou estar comentando aqui com vocês. Eu não vi ainda os efeitos, mas eu fiz testes com as cartas que já estão disponíveis e eu gostei bastante desse arquétipo. Vejam o potencial. E eu vou estar comentando todas elas de uma vez, beleza? Então peço muito que você já deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses outros vídeos, e peço também que você compartilhe para que as pessoas possam estar vendo esse canal e porventura estar se inscrevendo, beleza? Então dá essa força aí para fazer esse canal continuar crescendo. Então vamos comentar aqui todas as cartas já disponíveis e as que saíram agora. E galera, eu fiz um apanhado com o meu deck de Olhos Anômalos, aquele que está misturado com Casteira, com o número 89, e calhou dos efeitos dessas cartas aqui ter uma sinergia. Então eu acho que se a gente for por esse caminho, fazer um deck focado no número 89, a gente vai se beneficiar com esse arquétipo de Nemurelia. Repito que eu ainda não vi as cartas novas, se ela vai mudar, mas a percepção que eu tive com as que estão disponíveis, porque no Edo Pro ainda não consegui ter acesso a essas cartas aqui, mas eu gostei bastante do que eu vi até então. Primeiro aqui é a Nemurelia, a Sonhadora, que é um monstro Fada de Luz de nível 1, e ela tem uma condição bem específica, galera, para entrar, que o efeito pêndulo dela, você coloca uma Nemurelia, uma magia contínua do deck ou do cemitério com face para cima, aí ela vai pro extra deck com face para cima. Esse vai ser o efeito dela, e é um pouquinho complicado, mas tem uma forma da gente estar colocando ela com face para cima no extra deck. Por quê? Porque essa é a condição para invocar esses dois monstros aqui. Então não tem problema, porque tem a Tesouro Pêndulo, que você já pode acelerar o processo, já colocar um monstro pêndulo com face para cima. Então você dá alvo nela e coloca ela lá, que os dois vão entrar. E um pontinho negativo é a escala dela, que é a escala 8. Se ela fosse escala 1, ela seria perfeita para a estratégia que eu montei, porque eu preciso da escala 8 para outro monstro, e se ela fosse escala 1 me ajudaria muito mais. Agora vamos para o efeito de monstro, que ela não pode ser invocada normal ou baixado, e deve ser invocada por invocação especial do deck adicional com face para cima, por não ter nenhum card no seu deck adicional além dela. Isso pesa um pouquinho, porque você vai precisar gastar o seu extra deck, só que o seu extra deck vai te ajudar na questão do que você vai ter cards que, pelo efeito dela, você pode banir com face para baixo, e tem vários cards que vai te beneficiar com esse efeito, que por exemplo pode ser o número 89, pode ser o Casteira, eu esqueci o nome dele, é o Shangri-La, que ele nega as zonas de mágica e de monstro do seu oponente. Então você precisa desses cards no seu extra deck, mas uma vez que você já tenha eles em campo, você pode aproveitar esse efeito. Mas não tendo nenhum monstro no seu extra deck, você vai estar podendo fazer a invocação especial dela. E se esse card for invocado por invocação especial, você pode banir um card que seu oponente controla, ou no cemitério dele com face para baixo, para cada 3 cards seus banidos com face para baixo. Em seguida embaralhe cards banidos com face para baixo em seu deck igual ao número de cartas banidas por esse efeito. Então se você banir 2 monstros do oponente, você devolve 6 para o seu extra deck, colocando como exemplo só banindo do seu extra. Se você banir 3, você vai devolver 9. Então pelo efeito dela, você não fica sem monstros do extra deck, mas é um pouquinho perigoso você fazer isso daí, uma vez que ele possa estar negando esse efeito. O próximo monstro aqui é o Aurelie. É um monstro besta de nível 10. Ele tem 2500 de ataque e 2000 de defesa. Você só pode usar o primeiro efeito com o nome dessa carta uma vez por turno, e você só pode usar o segundo efeito uma vez por turno. Se
tiver um monstro pêndulo com face para cima no deck adicional, você pode invocar ele por invocação especial da sua mão. Esse custo é muito fácil de pagar, porque, que nem eu falei, você ativando a tesouro pêndulo, você pode colocar ela já no seu extra deck com face para cima, ou se você fizer uma invocação pêndulo e um link depois, é muito fácil e ele vai entrar sem problema nenhum, não tem outro custo para você pagar, é simplesmente colocar ele em campo, um monstro de 2500 de ataque. E também ele não tem nenhuma restrição para você invocar, que tanto ele quanto esse outro monstro são um monstro de nível 10, você consegue fazer um rank 10 XYZ tranquilamente. E se você tiver um monstro Nemurelia Sonhadora com face para cima no extra deck, por efeito rápido você pode banir um card com face para baixo do seu extra deck e ele vai ganhar 500 de ataque para cada monstro que o oponente controla atualmente até o final desse turno. Então, assim como eu falei, esse efeito vai ser simples de ser executado, porque você ativa na tesouro pêndulo, coloca ela no extra deck com face para cima, que já ativa o efeito rápido dele. Então é bem simples. Segundo monstro aqui, terceiro monstro é o Quet, que também é um monstro besta de luz, de nível 10. Ele tem 2000 de ataque e 2500 de defesa, então dá a entender que na invocação dele ele estará em defesa pela primeira vez, quando você for trazer. Essa é a recomendação. E ela só pode ativar o efeito, o nome dessa carta, uma vez por turno, e só pode usar o segundo uma vez por turno também. Então é igual o de cima. Se tiver um monstro pêndulo com face para cima no deck adicional, você pode invocar essa carta por invocação especial. Então os dois vão entrar, e também outra coisa boa é que elas não dependem do arquétipo para entrar, pode ser qualquer monstro pêndulo no seu extra deck com face para cima. Então gostei bastante disso, usei bastante. E quando seu oponente ativar um card que tenha como alvo um ou mais Nemurelia que você controla, e você tiver a Sonhadora no seu extra deck com face para cima, ganha esse efeito rápido que você pode banir com face para baixo uma carta do seu extra deck e negar a ativação. Então, mesmo você perdendo o seu extra deck pelos efeitos dessas cartas, você consegue reciclar aqui com a Nemurelia, porque uma vez tendo ela no seu extra deck e monstros no campo do oponente, você consegue reciclar o seu extra tranquilamente. Próximo aqui, a Torre da Bela Adormecida de Nemurelia, talvez essa seja a tradução. É uma carta de magia contínua, você só pode usar o primeiro efeito no nome dessa carta uma vez por turno. Você pode banir duas cartas viradas para baixo do seu deck adicional, viradas para baixo. E adicione dois monstros besta de nível 10 com nomes diferentes do seu deck à sua mão. Você não pode invocar monstros por invocação especial do deck adicional no turno que ativar esse efeito, exceto monstros pêndulo. Se um ou mais monstros Nemurelia que você controla seriam destruídos em batalha por efeito de card, e você tiver uma Sonhadora ou Bela Adormecida com face para cima no seu deck adicional, você pode banir um card com face para baixo em vez disso, do seu deck adicional virado para baixo. Então, tem um ponto aqui que você, pelos efeitos dessas cartas, você sempre vai queimar o seu extra deck. Então, fica atento a isso, que é algo que pode te prejudicar se você não fizer com consciência, mas o arquétipo é bem interessante e dá para você jogar tranquilamente com ele e não vai ter nenhum problema não, porque essas cartas aqui vão te ajudar bastante ao invés de te atrapalhar. Sweet Dreams é uma magia normal, que você pode ativar uma com o nome dessa carta uma vez por turno. Aí você vai adicionar um monstro Nemurelia do seu deck à sua mão. Depois, se tiver uma Sonhadora com fase para cima do deck adicional, seu oponente não poderá ativar cards ou efeito quando um ou mais monstros Nemurelia é invocado por invocação normal ou especial pelo resto desse turno. E você pode colocar esse card no seu cemitério, no fundo do deck, depois escolher uma Sonhadora que você controla, adicione ao deck adicional com face para cima. Então vai ser também uma forma de colocar ela no extra deck, que esse é o ponto forte desse arquétipo em si, beleza? Então essas são as cartas que já estão disponíveis. Agora vamos entender o que tem de novo aqui no arquétipo de Nemurelia. Primeiro monstro aqui é mais um de nível 10, que é um Realizer.
Dreamtilizer Sleeping Princess. Nome bem complicado. É outro monstro de nível 10, só que esse daqui é fada. Ele tem 1500 de ataque, 3000 de defesa. Já achei interessante. Você só pode usar o efeito 1 e 2, nome dessa carta uma vez por turno. E se esse card estiver na sua mão, você pode escolher um monstro que você controla, coloque no fundo do deck, se eu fizer, invoque ele por invocação especial. Então, como os outros monstros eles vão entrar de forma especial de um jeito bem simples, então você pode acabar utilizando eles para invocar esse daqui. Se esse card é invocado por invocação especial, você pode ativar um desses efeitos. Adicione a sonhadora do deck ao seu deck adicional com face para cima, ou mude outro monstro com face para cima no campo para a posição de defesa com face para baixo, e ele vai ganhar 100 de ataque para cada carta virada para baixo em seu extra deck. Bem interessante, mas não vai adiantar muita coisa não, porque os outros efeitos vão fazer você gastar, mas em um possível deck sem ter banido nada, ele no máximo pode ganhar 1500 de ataque e ficar com 3000. Mas creio que não vai ser relevante isso, vai ser relevante a questão da defesa dele para te proteger. E o próximo monstro aqui é o Heavy, é um monstro de nível 10, agora é uma besta de trevas. Ele tem 2500 de ataque, 2500 de defesa, só pode ativar o efeito 1 e 2 com o nome dessa carta uma vez por turno. Se esse card estiver na sua mão ou no cemitério, você pode banir 3 cartas do deck adicional com face para baixo, exceto a sonhadora, e fazer a invocação especial dessa carta. Você não pode invocar monstros por invocação especial do deck adicional no turno que ativar esse efeito, exceto monstros pêndulo. Você pode enviar um outro monstro besta de nível 10 da sua mão ou campo com face para cima para o cemitério e defina uma armadilha Nemurelia diretamente do deck, ou seja, você vai setar, né? E a última aqui é uma armadilha, a Nemurelia Love. Só pode ativar o efeito 1 e 2 uma vez por turno, e você vai fazer a invocação especial de um Nemurelia ou monstro besta de nível 10 da sua mão o deck em posição de defesa, mas devolva para a mão na fase final. Interessante. Não tem nenhum custo adicional. É interessante, você vai invocar, aí no próximo turno, pelo efeito dos dois, você também tem um monstro no extra deck, você já invoca ele especial, então não vai ter nenhum malefício não. Segundo aqui, você pode banir esse card do cemitério, depois escolher um monstro com face para cima que seu oponente controla. Ele perde 100 de ataque e defesa para cada um dos seus cards atualmente banidos com face para baixo até o final desse turno. É um arquétipo bem interessante. Esses dois monstros que apareceram aqui, eu pensei que ia ajudar mais, mas não estou vendo nenhuma vantagem, pelo menos na estratégia de pêndulo que eu fiz. Mas são monstros bem interessantes, esse ainda mais por ter 3000 de defesa, e obviamente eles vão ser monstros bem úteis para fazer um rank 10 aí. Mas voltando aqui, eu gostei bastante do arquétipo, pelo menos essas que estão disponíveis me ajudaram bastante a entender a mecânica, e eles fizeram um bom trabalho quando eles estavam em campo, beleza? Então esse por enquanto é o arquétipo de Nemurelia, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, e digam aí nos comentários o que vocês estão pensando sobre esse deck, se vocês vão fazer um arquétipo focado neles, ou se vocês acharam meio meme esse arquétipo aqui da Bela Adormecida, beleza? Então no máximo é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, valeu, falou, e te vejo no próximo vídeo, fui!